Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar um projeto de amplificador operacional trabalhado no LT Spice. Vamos estudar aqui um amplificador operacional de 3 estágios, simétrico, onde a alimentação é feita a partir de uma fonte simétrica que tem uma derivação central, e o amplificador tem 3 estágios, onde o primeiro é o par diferencial, já estudado nas aulas anteriores, um circuito fonte comum, estudado também em aulas anteriores, e um terceiro estágio que é um amplificador, chamado de amplificador dreno comum, apesar de sabermos que não é um amplificador, mas é o nome clássico da literatura. Então, esse circuito ele é composto por esses 3 estágios aqui, e vamos estudar aqui o comportamento em frequência de cada um desses 3 estágios. O primeiro estágio aqui, a análise do que acontece com o par diferencial desse circuito. Primeiramente, na aula passada, na aula anterior, nós estudamos o efeito Miller. E nós vimos que essa conexão da fonte de corrente, na verdade da semente da fonte de corrente em forma de um diodo, ela proporciona uma baixa resistência para esse nó. Essa baixa resistência ela ajuda a mitigar o efeito Miller por conta do capacitor parasita existente entre o dreno e o gate desse transistor, sendo esse amplificador o par diferencial, ele vai ter uma única saída de sinal. Com relação ao par diferencial, esta entrada é uma entrada não inversora, porque se eu aplico um sinal positivo aqui, produz uma variação de corrente nesse sentido, essa variação de corrente flui nesse sentido, sendo desenvolvida em cima desse nó, uma corrente mais alta nesse nó vai aumentar a tensão do mesmo. Então o que acontece? Tensão positiva aqui, tensão positiva aqui na saída. Então, em relação ao par diferencial, essa entrada é uma entrada não inversora. Aí, o sinal de saída do par diferencial entra no fonte comum. Então, o fonte comum é um amplificador inversor. Então, o sinal positivo aqui vai gerar uma saída negativa aqui. E o dreno comum vai só fazer passar esse sinal da sua entrada para a sua saída sem nenhum tipo de inversão. Então, no final das contas, esse terminal aqui acaba sendo uma entrada inversora para o sinal de saída, porque um sinal positivo aqui na entrada causa um sinal negativo na saída. Negativo na saída do fonte comum e negativo na saída geral do circuito. Esta outra entrada é a entrada não inversora geral. Aí o que acontece? Se nós aplicarmos o sinal por esta entrada, nós vamos ter o efeito Miller, porque a impedância desse nó é uma impedância altíssima. Então, teremos o efeito Miller aqui nesse caso, se aplicássemos o sinal na entrada. Como vimos na aula passada, o efeito Miller ele funciona como um filtro passa-baixas para o sinal de entrada. Então, ele seria como um capacitor um capacitor equivalente do nó de entrada para o terra, que vai contribuir com a redução da banda de frequência em altas frequências do circuito. Bem, com baixo efeito Miller, com o efeito Miller mitigado, nós temos aqui a aplicação do sinal. Este sinal é desenvolvido aqui na saída.
E aí, nós plotamos aqui no LT Spice o gráfico tanto em modo linear quanto em modo de diagrama de Bode, escala decibéis, escala decibéis, aonde nós podemos ver o ganho desse circuito em banda plana, desde as frequências mais baixas até o ponto onde ele atinge a frequência de corte, e a partir daqui ele começa a ter uma redução na sua amplitude. Então, nós temos aqui até mais ou menos aqui a frequência de 10 kHz, mais ou menos, nós temos um ganho razoável aqui. Já aqui para a frequência, supondo que aqui seja 42, aqui na frequência 20, 30, 40, 50 kHz, ele vai começar a ter uma redução significativa no ganho do sinal. Então, o gráfico em forma linear é mais fácil de nós observarmos o ganho completo do circuito, que nesse caso aqui do par diferencial é um ganho de 140 vezes. Entretanto, nós temos dificuldade ou é quase impossível para o ser humano avaliar como está o decaimento desse sinal aqui, dependendo da frequência onde nós estamos trabalhando, nós estamos avaliando. Então, o gráfico em decibel, ele nos dá a possibilidade de avaliar o comportamento do circuito. Então, nós temos aqui uma queda de um polo. Aí, esse polo ele vai ter a presença de um zero por essa região. Esse zero vai fazer o sinal retornar um pouco, querer retornar à banda plana. E aí nós podemos ver isso também aqui pela fase do sinal. Mas logo depois tem um polo e ele continua o decaimento até encontrar outros polos de zeros. Isso já aqui abaixo do ganho de 0 dB. Isso só para o primeiro estágio. Avaliando o segundo estágio do circuito, relação aqui entre saída e entrada, entre saída, entrada, relação entre saída e entrada do estágio fonte comum. Então, da mesma forma que tivemos o ganho avaliado tanto em decibel quanto o ganho linear do primeiro estágio, que é o par diferencial, o fonte comum também tem um comportamento similar. Nesse caso, nós observamos que este circuito fonte comum ele tem um ganho de 110, que é um pouco menor do que o ganho do primeiro estágio. Então, o primeiro estágio dá um ganho e o segundo estágio também dá um outro ganho para o sinal. Então, temos aqui o segundo, a resposta em frequência do segundo estágio deste circuito, que é similar à resposta em frequência do primeiro do estágio aqui, par diferencial do circuito. Então, o importante, por exemplo, aqui no caso do par diferencial, qual que seria a diferença de usar um par diferencial e usar um outro emissor comum aqui na entrada desse circuito? O par diferencial ele tem diversas aplicações. E uma das características interessantes do par diferencial é que, como ele tem essas entradas diferenciais, ele, teoricamente, mitiga ruído de modo comum da fonte. Então, essa é uma das características. Então, nós temos aqui a resposta em frequência e, avaliando aqui este circuito, ele tem uma banda de frequência mais larga que a banda de frequência aqui do primeiro estágio. Isso significa o quê? Que no geral, a banda de frequência total vai ser limitada pela banda de frequência
pela banda de frequência do circuito que tem a banda mais limitada. Avaliando agora o terceiro estágio, que é o estágio dreno comum. O estágio dreno comum, ele não é um amplificador, ele basicamente mantém o sinal, ele transfere o sinal de entrada para a saída. Idealmente, ele teria que fazer isso com um ganho de 1. Como ele não é um circuito ideal, então ele causa uma redução no ganho do sinal da saída para a entrada. Mas se ele for um bom circuito, um circuito bem projetado, essa perda vai ser pequena. Aqui no caso nós temos um circuito que tem um ganho aqui de aproximadamente 0,9. 0,9 já é uma boa taxa de passagem do sinal de entrada, da entrada para a saída para um dreno comum. E aqui ele tem uma escala negativa aqui em dB, porque o ganho dele é menor do que 1. Então, 1 em dB é igual a 0. Então, qualquer coisa abaixo de 1, ele vai ter um valor negativo. Isso é uma escala logarítmica. E aqui nós podemos ver também que a banda desse circuito, ele tem uma faixa bem larga, bem mais larga aqui, inclusive do que o segundo estágio, que apresentou uma banda de maior do que 100K. Esse circuito aqui está com uma banda de aproximadamente 1 MHz. Entretanto, ele é só um circuito emissor comum, ele não faz nada além de transferir o sinal da sua entrada para a sua saída. Então, o que chegar aqui, na frequência que chegar, ele transfere até em torno aqui de 1 MHz. E comparando os três sinais em modo linear, na verdade, comparando os três sinais entre eles e o ganho total. Quando nós colocamos o ganho total do circuito, não dá para comparar aqui em modo linear com os outros sinais, porque o ganho em modo linear da saída do circuito é muito alto. Então aqui está em torno de 13,5K. Mas em dB nós conseguimos avaliar aqui o comportamento. Então, primeira coisa que nós vimos, a banda do primeiro estágio, ela é mais estreita que a banda do segundo estágio. O ganho do primeiro estágio é um pouco maior do que o ganho do segundo estágio. Isso aqui a gente ainda consegue ver aqui a diferença no diagrama de Bode. E aqui fica bem claro que a diferença da banda de passagem. Já para o circuito dreno comum, ele está agora aqui aparecendo próximo a 0 dB, ele é um pouco abaixo, como nós vimos, mas ele está próximo a 0 dB. Então ele praticamente está aqui nessa faixa pertinho de 0 dB e ele não tem variação basicamente com a frequência, ele é quase banda plana. Olhando aqui no conjunto, olhando ele separado, nós vemos que ele tem uma variação sim, mas olhando ele no conjunto, em termos de conjunto, ele tem praticamente uma banda plana. Então aqui, quando nós estamos avaliando a banda do circuito total, que vai ser uma combinação desses dois aqui, então aqui no caso, o ganho total, que vai ser aqui, está um pouco acima de 80 dB, se nós pegarmos aqui 40 dB mais 42 dB, vai dar 82, 83 dB. Eu não sei, só vendo aqui em cima para ter certeza. Então aqui estão um pouquinho acima de 40, então 41 mais ou menos aqui, e aqui está um pouco acima de 42, vamos colocar 43. 43 mais 41
Então, isso aqui deve dar 83 dB, mais ou menos, o ganho do segundo, o ganho total do circuito. E a banda, ela é limitada aqui, ó, o joelho é limitado pela função de transferência de menor frequência, ok? Então, essa aí é uma análise que podemos fazer dos 3 estágios do amplificador operacional em termos aí de operação em frequência. E vamos para o exercício 1. Exercício 1. Determine a frequência do polo normal dominante de cada um dos estágios do circuito usando o diagrama de Bode produzido no LT-Spice da função de transferência VO1 sobre VS, que é esta verde aqui, VO2 sobre VO1, que é esta ciano, e VO sobre VO2, que é esta, que aqui é rosa, magenta, sei lá, magenta. Então, essas 3 funções de transferência, você vai determinar o polo normal dominante de cada um dos estágios. Então, só o primeiro polo. O segundo polo não precisa. Exercício 2. Baseado nos dados da função de transferência dos estágios do circuito apresentado no diagrama de Bode do LT-Spice, construa funções de transferências numéricas para cada um dos estágios do circuito. VO1 sobre VS, VO2 sobre VO1, VO sobre VO2. Considerando como referência o ganho de banda plana. Então, a referência para esses circuitos vai ser sempre o ganho de banda plana. Então, em cada um dos casos, você vai considerar como referência a banda plana do diagrama de Bode. Em seguida, apresente as funções de transferências numéricas VO1, VS, W e W, VO2, VO1 e W, VO, VO2 e W no LT-Spice. Então, você vai plotar essas funções de transferências numéricas que você vai desenvolver, vai tirar do gráfico e vai replotar ela no LT-Spice, mas agora com a sua função de transferência. Em contraste com aquela apresentada pelo circuito, então você vai plotar as duas juntas, de cada uma você vai plotar, e vai comentar se encontrar alguma diferença entre eles. Exercício 3. A partir das funções de transferências parciais do exercício anterior, construa a função de transferência completa do circuito VO sobre VS. Em seguida, apresente a função numérica VO, VS e W no LT-Spice, em contraste com aquela apresentada no circuito, pelo circuito, e comente se encontrar alguma diferença. Então, você vai pegar as 3 funções lá que você plotou e vai construir essa função geral do circuito, a partir das parciais, e no final vai comparar o resultado da construção da função geral a partir das parciais com aquela que está apresentada pelo circuito aqui no LT-Spice. E o nosso amplificador operacional, para nós utilizarmos este circuito, nós temos que fazer um ajuste de offset, aonde o sinal de saída ele tem que ficar o mais próximo possível de GND. E quando a gente fala o mais próximo possível, se possível na escala de microvolts, próximo a GND. Não dá para ter um preciosismo extremo e tentar deixar ele totalmente zerado. Então, para fazer isso, nós fazemos alguns ajustes aqui no circuito de polarização do circuito para fazer essa correção de offset. E esta correção de offset ela é feita basicamente
zerando aqui o sinal de entrada. Zerando o sinal de entrada, nós teremos aqui um sinal DC na saída. E a partir desse sinal DC da saída, nós fazemos aqui o ajuste de offset, aqui no simulador, para fazer com que esse sinal fique zerado. Depois de realizarmos o ajuste de offset, aplicamos um sinal e verificamos aqui se a oscilação ela é simétrica em torno da nossa referência aqui, que é o nosso GND 0 volts. O sinal VO2 do circuito, ele vai ter um offset em relação ao sinal de saída, mas o que vai importar para processamentos posteriores é o sinal de saída, que é o que nós vamos ter acesso do circuito geral. E esse sinal aqui nem pode ser usado para fins de processamento, porque a impedância desse sinal é muito alta, então ele só poderia ser utilizado com cargas com altíssima impedância. Já esse circuito aqui, ele tem uma resistência reduzida aqui nesse nó de saída e ele pode ser utilizado aqui em cargas com impedâncias mais baixas. Bem, isso aqui é só para ilustrar como o sinal de saída ele é transferido para o sinal da saída do segundo estágio, é transferido para a saída geral do circuito, que está apresentando uma variação simétrica em torno da nossa referência, que é o GND. Bem, então, esta aí é uma técnica que utilizamos para fazer aqui a compensação de offset no simulador. É claro que na prática não dá para fazer esse tipo de compensação. Nós teríamos que fazer aqui através de uma polarização externa aqui dos nós de entrada aqui do circuito. Então, na prática, deveria ser feito desta forma. Bem, dado o ajuste de offset, o circuito aqui tem o seu diagrama de Bode em modo em dB, que é o mesmo que nós vimos anteriormente, só que agora apresentando somente as duas funções VO em função de Vs e VO2 também em função de Vs. Em modo linear, nós percebemos que a saída geral ela tem um ganho menor do que a saída do segundo estágio. E aí, por que isso? Porque, como nós vimos anteriormente, o amplificador ou o circuito, o estágio de saída, o dreno comum, ou seguidor de fonte, ele causa uma redução, ele tem ali um ganho de 0,89, então o sinal aqui da saída vai ser transferido, o sinal da entrada vai ser transferido para a saída com uma redução de 0,89. Por isso, nós vamos ter um sinal de saída com uma amplitude menor, ou um ganho menor, do que a saída do segundo estágio do circuito. Uma coisa que nós temos que avaliar sempre é verificar qual é a frequência de ganho unitário desse circuito. A frequência de ganho unitário, ela determina, além do ponto da frequência aonde o ganho do circuito em malha aberta atinge o valor unitário, a partir desse ponto ele passa a não mais ser um circuito amplificador. Além disso, essa frequência de ganho unitário, ela apresenta o produto ganho banda do amplificador. Então, por exemplo, a banda deste circuito, a banda aqui de operação, vezes a frequência aonde acontece a frequência de corte aqui do circuito, nós vamos ter ganho vezes a frequência vai ser igual à frequência de ganho unitário, produto ganho banda.
onde nós temos aqui a frequência vezes o ganho, que aqui é unitário, vai ser igual ao nosso produto ganho-banda. Então, teoricamente, se ele tivesse um decaimento de 20 dB por década até esta frequência, aonde quer que fechássemos a malha do circuito, produzindo um produto ganho-banda, a teoria diz que ele deveria ser igual à frequência de ganho unitário. Outro ponto que é importante, que nós vimos na aula passada, é determinar a frequência aonde o circuito, a fase do circuito, inverte 180 graus. Então, por exemplo, aqui este circuito, nós temos aqui 180 graus, então à medida que a frequência aumenta, a fase do circuito ela vem decaindo. Então, ela vai inverter completamente 180 graus aqui, neste ponto, pelo menos visualmente. O LT-Spice costuma pregar algumas peças quando nós estamos trabalhando com fase, mas visualmente ela aconteceria aqui nesse ponto, nesta frequência, 0 graus. Nesta frequência, onde ele atinge 0 graus, o ganho deste circuito está na faixa aqui abaixo de 20 dB, abaixo de 10. Então, já não teríamos tanto problema assim para a compensação. Então, a compensação desse circuito seria algo mais trivial. Mas aí nós precisamos verificar realmente no LT-Spice depois se esta inversão de 180 graus realmente acontece aqui no ganho de 20 dB. Então, a necessidade de compensação aqui deste circuito seria mínima. E vamos para o exercício 4, onde neste exercício você vai determinar a frequência do polo normal dominante do circuito, usando o diagrama de Bode, produzido no LT-Spice da função de transferência VL sobre VS, e apresente uma forma de reduzir a frequência de corte do polo normal dominante do circuito pela metade. Então, apresente aí um método para reduzir essa frequência, a frequência de corte, pela metade. Se ela for 10 kHz, reduza ela para 5 kHz. Então, é isso que o problema está solicitando. Exercício 5. Baseado nos dados da função de transferência do circuito, apresentado no diagrama de Bode do LT-Spice, construa a função de transferência numérica do circuito, VL sobre VS, considerando como referência o ganho de banda plana. Então, ganho de banda plana, novamente, como referência. Sempre, como referência. Os dois primeiros polos normais em altas frequências. Então, você vai também trabalhar aqui com os dois primeiros polos normais do circuito. Polo normal é aquele polo que acontece depois da minha referência. Se fosse polo invertido, ele aconteceria antes da referência, na frequência anterior. Só que aqui nós não temos, como o circuito é simétrico, nós não temos capacitor de acoplamento produzindo efeitos de polos de zero aqui em baixas frequências, pelo menos em frequências da ordem de 1 MHz. Em seguida, apresente a função numérica VL, VS e W no LT-Spice, em contraste com aquela apresentada pelo circuito, e comente se encontrar alguma diferença. Então, você vai comparar as funções de transferências produzidas manualmente pela análise, construiu manualmente, e vai comparar com aquela que o circuito está apresentando. Exercício 6. Compare os resultados obtidos nos exercícios 3 e 5 e comente as possíveis diferenças encontradas. Então,
no exercício 3, você produz a função de transferência total a partir das funções de transferências parciais do circuito. No exercício 5, você constrói a função de transferência total a partir do que você está vendo aqui, a partir dos dados que está sendo apresentado aqui no diagrama de Bode. E aí você vai comparar as duas funções de transferências e vai comentar as possíveis diferenças encontradas neste procedimento. Exercício 7. Determine em que frequência a fase do ganho do circuito em malha aberta inverte 180 graus. Apresente o ganho nesta frequência. Inverte 180 graus em relação à fase inicial. Porque não em relação ao que está sendo apresentado aqui, porque aqui ela já aparece com 180 graus invertida. Então você vai avaliar a partir dessa referência de 180 graus. 180 graus. Por que ela tem uma fase de 180 graus já desde do início? Porque nós estamos aplicando o sinal a partir da entrada inversora geral do circuito. Então, apresente aí a frequência aonde o ganho em malha aberta inverte 180 graus. Apresente o ganho nessa frequência e determine uma forma de aproximar o ganho de 0 dB para esta fase. Então, você vai apresentar uma maneira de aproximar o ganho de 0 dB desta inversão de fase de 180 graus. Então, senhores, esta foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.